Boa noite, amados. Graça e paz. Aqui é o irmão Marcos. Estou aqui para dizer para você uma novidade. Nós começamos hoje a exposição de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. E eu quero convidar você a participar dessa maratona juntos. Vamos meditar capítulo por capítulo, assunto por assunto de Romanos. Você quer entender o subconsciente de Freud, como ele falava que nossas decisões são tomadas pelo nosso subconsciente, que muitas das nossas ações são tomadas por uma força inconsciente? Schopenhauer dizia que havia uma vontade invisível que fazia com que os homens agissem. Se você quer aprender de onde eles beberam, venha estudar junto comigo Romanos. Nós vamos aprender o que o maior apóstolo, o maior evangelista, o maior missionário que já existiu falava sobre determinados assuntos, sobre natureza humana, sobre regeneração, sobre novo nascimento, batismo com o Espírito Santo. Venha aprender junto conosco o estudo da carta aos Romanos. Então, esse é o meu convite. Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante você curtir quando você gostar e comentar algo ou dúvidas que você tiver sobre tal assunto. Tá bom, meus amados? Então, que Deus os abençoe. Continue orando por nós, eu oro por vocês e Deus age por cada um de nós. Grande abraço do irmão Marcos. Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos meditar no texto em Romanos, capítulo 1, versículo 16 a seguir. Está escrito: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois este é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nesses dois versículos 16 e 17 do capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo vai resumir todo o assunto que ele vai tratar na carta. Aqui há a síntese do assunto que Paulo vai tratar aqui nas cartas romanas. Primeiramente, ele quer demonstrar que vários grupos de pessoas se enquadram debaixo do juízo e da ira de Deus, debaixo do pecado. No capítulo 1, nós vamos ver o apóstolo Paulo apresentar os gentios, ou seja, as pessoas que não faziam parte de Israel, como debaixo do pecado. Também os judeus, no capítulo 2, serão descritos como pessoas que estão debaixo do pecado. E ele vai concluir em Romanos 3:23 da seguinte maneira: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como que nós vemos isso aqui nesse texto? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, tanto do judeu quanto do grego, do gentil. Tendo em vista que precisa-se de salvação somente aqueles que são perdidos, judeu e grego. Pois bem, a justiça de Deus se realiza no evangelho. Como Deus usaria um modo justo para justificar o pecador? Suponho, muitas pessoas já falaram comigo assim: Deus não vai me julgar, Deus também não julga o outro, porque Deus é um ser bom. Mas imagina você que é um pai de família, ou mãe de família, ou apenas um filho. Imagina que o parente que você mais ama seja morto, esquartejado, os seus órgãos retirados e vendidos de forma grotesca e muito má. Você vai até a polícia, denuncia, a polícia apreende aquele que fez tal atrocidade com o seu parente, você vai até o dia do julgamento, está lá presente, reúne advogado de acusação, tudo, para que você possa vencer essa causa. No entanto, o juiz no final, ele bate o martelo dizendo o seguinte: eu sou um juiz bom e eu tenho que justificar tal, eu não posso condená-lo. Você acharia isso justo? De maneira nenhuma. Mas e agora, como todos pecaram, qual que é o salário do pecado de todos os homens? A morte. Mas Deus amou tais homens, Deus amou o ser humano, Deus amou o mundo. Como que ele então seria justo e justificador daquele que é pecador? Ele teria que arrumar um substituto. Por isso que o evangelho de Deus é poder para a salvação do que crê. E ele é a justiça de Deus revelada. Porque a ira de Deus é derramada sobre Cristo na cruz do Calvário. E todo aquele que crê nesta redenção, ele alcança a salvação. Porque Jesus pagou a dívida que eu, que você, cada um de nós devíamos.
É assim que Deus é justo e justificador do pecador. Aquele ladrão que estava à direita de Cristo, quando olhou para Jesus, se arrependeu dos seus pecados, ele alcançou salvação, porque Cristo estava pagando a dívida dele. Por isso que a última frase de Jesus na cruz foi: consumado está, está pago a dívida. O pecado do homem foi retirado. Agora, cada um, olhando para Cristo, pode receber esse perdão, mediante a fé, porque como está escrito, o justo viverá pela fé. Os irmãos entenderam que aqui está o resumo das cartas aos Romanos todo. Toda a carta está aqui resumida. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos, judeu e grego, mostrando aí a pecaminosidade de todos, de todas as classes, preto e branco, rico e pobre, todos estão debaixo do pecado. O poder de salvação está no Evangelho. E ali é onde Deus ele é justo e justificador do pecador. Pois bem, o Evangelho ele transforma vidas. Agora, vamos passar para o capítulo 1. Aí eu dei aqui para os irmãos o resumo da carta aos Romanos, como nós vamos estudar plenamente no decorrer dessas semanas. No versículo 18 a seguir, nós vamos ver ali o pecado dos gentios. Está escrito: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, além de resumir toda a sua carta, ele vai dar a introdução do pecado dos gentios. E ele coloca ali como a degradação moral dos gentios, tendo sua causa, como alicerce de tal degradação, a verdade sendo excluída pela mentira. A verdade foi totalmente depreciada pelos gregos, pelos gentios. Embora eles se dissessem sábios, foi dos gregos que veio Sócrates, Platão, Aristóteles, os grandes filósofos e pensadores. Depois vieram os estoicos, os epicureus. Todos esses tais filósofos, eles buscavam a verdade. Mas quando a verdade chegou, eles deixaram para lá. Eles buscaram a verdade, mas quando a verdade chegou, eles disseram: não queremos a verdade. A filosofia é a busca pela verdade, indagações para ver se aquilo que se apresenta é verdade. Todavia, quando a verdade se apresenta, eles rejeitam a verdade. Por isso que é aí que vem a degradação moral. Porque ele diz, aqui o apóstolo Paulo coloca como base, que pelo fato do grego, dos gentios, eles não aceitarem a verdade revelada por Deus, revelada até mesmo através da criação. Porque se você olhar para a criação, você vai entender que há um Deus pessoal. Jó, ele não teve as escrituras sendo apresentadas para ele. Ele descobriu a existência de um Deus pessoal, de um Deus poderoso, de um único Senhor, Criador do céu e da terra, somente pelas revelações dadas pela natureza. Por isso que os gregos e os gentios não tinham desculpa de dizer: não conhecemos a Deus. Não o conhecemos. Irmãos, eles eram indesculpáveis. Mas o que aconteceu? Por causa da sua mente totalmente longe e não querendo a verdade, eles criaram para si imagens de escultura. E eles atacaram a verdade pela mentira. E uma sociedade onde não tem verdade, sabe o que acontece? Existe ali uma degradação moral. Aí o apóstolo Paulo coloca que logo após, os homens se inflamaram na sua sexualidade, as mulheres de igual forma. E eu não estou falando aqui apenas de homossexualidade, mas de todo tipo de torpeza, todo tipo de degradação moral que você pode imaginar. Quando não há verdade, não há limite para nada. Nada é mal se não há verdade. Eu quero que você aprenda isso. Nada é mal se não há verdade. Dostoiévski certa vez disse: se Deus não existe, tudo é permitido. Tudo é permitido. Como que você vai chegar para alguém e dizer, isso está errado? Mas ele vai chegar para você e dizer, mas isso está errado para você e não para mim. Protágoras, um filósofo pré-socrático, ele dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas enquanto são e das coisas que não são enquanto não são.
O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que não há verdade, a verdade é relativa. Suponha que há um elefante. Ele queria dizer que cada pessoa apalpasse um lado do elefante, um órgão do elefante. E cada um dissesse a sua impressão sobre cada coisa. Então todos estariam certos. No entanto, quando nós atentamos para a história da humanidade, nós sabemos que há uma verdade, que há um princípio moral, que há um Deus pessoal e criador de todas as coisas. E esse Deus se revela completamente mediante a vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se posiciona ante Pilatos, Pilatos, ele diz, eu vim dar testemunho da verdade. Pilatos, como ele seguia uma linha filosófica dos cínicos, que para eles também não havia verdade, ele pergunta para Jesus, o que é a verdade? Jesus, em silêncio, continua. Ou seja, ele era a personificação da verdade. Ele é a fiel testemunha. Cristo é a fiel testemunha de quem Deus é. Irmãos, o homem não é a medida de todas as coisas. A medida de todas as coisas se encontra em Deus. É Deus que é o Criador, é Ele que diz que é certo e o que é errado. Cabe a nós nos submeter a tal autoridade revelada. E Deus se revela tanto nas coisas criadas, como também mediante a revelação de Cristo e através da sua palavra e do Evangelho. E aqui no capítulo 1, ele vai tratar disso. O homem, mesmo vendo a verdade, o testemunho de Deus, dado através da natureza, através também do homem, porque nós temos um senso moral. Você já notou que os animais, eles matam e não se sentem culpados por isso? Por quê? Porque eles não têm senso moral. No entanto, Deus colocou em nós uma consciência. Deus nos criou com senso moral. Deus nos criou com um senso de o que é certo e o que é errado. Mas o homem, mesmo sabendo disso, ele negou isso. E a sua mente cauterizou-se e se entregou a todo tipo de torpezas. E do céu se manifesta a ira de Deus contra toda idolatria. E eles, se julgando sábios, tornaram-se loucos. Então o apóstolo Paulo, ele quer tratar isso aqui. Se você analisar bem, nós não vivemos isso hoje no Brasil. A cultura que nós vivemos hoje no Brasil é essa, onde não há verdade. Cada um quer viver do seu jeito, cada grupo tem sua própria ideologia e vai só piorando, irmão. E onde que vai parar isso? Uma sociedade sem verdade, ela não subsiste, porque você não pode punir, não há verdade, não há nada que você possa julgar os atos de homem como certo e como errado. Como certo ou como errado. Muito bem. Então, meus amados, essa é a exposição do capítulo 1 de Romanos. Os gentios estão debaixo do pecado, debaixo da ira de Deus. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do gentio quanto do judeu. É o Evangelho que é a verdade, que vem revelando que Cristo pagou a dívida, tanto de um grupo quanto de outro. Todos receberam essa oportunidade. E quando eu digo todos, eu estou dizendo todos os grupos, todas as classes de pessoas. Não há diferença mais entre mulher e homem, entre grego e judeu. Não há diferença entre rico e pobre. Todos estavam debaixo do pecado e todos agora têm a oportunidade de ver o Evangelho. Todas as classes sociais veem o Evangelho e têm nele a oportunidade de serem salvos e de serem também completamente transformados pelo poder do Evangelho. Porque o Evangelho é poderoso para a salvação, é poderoso para a transformação. O Evangelho é a verdade, amado. É a verdade. Se você não ver aqui no Evangelho a verdade, você não vai saber para onde você vai. Você vai ser como alguém caindo sem paraquedas. Um pássaro sem penas, caindo sem ter controle. Uma casa sem alicerce que se destrói, porque você não tem uma verdade, você não tem uma base onde construir sua vida. Foi Adão, ele não soube reconhecer aonde estava a verdade e ele caiu no pecado da idolatria. Idolatria não é você chegar diante da imagem da Aparecida e fazer reverência, não é isso somente. Não é você chegar diante de uma vaca, como ali eles fazem na Índia, e prestar condolências ou reverência. Não é somente isso. Idolatria é você crer que uma voz é a verdade e negar a verdade de Deus.
Eva acreditou em Satanás. Ela acreditou que Satanás estava com a verdade. No entanto, ela cometeu o pior pecado que poderia ter sido cometido. Ela desacreditou na verdade para dar ouvido à mentira. Isso é idolatria. Quando você confia a alguém, aquilo que é somente para ser confiado à divindade de Deus, você comete idolatria. Jesus é o único advogado, a Bíblia diz. Mas aí nós pedimos que outro interceda por nós. Isso se chama idolatria. Confiamos algo a uma criatura que só pertence ao Criador. Se chama idolatria. Quando o seu amigo chega para você e te dá um conselho, e nas palavras das Escrituras está totalmente contrário àquilo que seu amigo te disse, e você deixa de dar ouvido àquilo que foi revelado, àquilo que te foi apresentado pelo seu amigo, isso se chama idolatria. E as Sagradas Escrituras trata isso aqui no capítulo 1 de Romanos. Onde não há verdade, só resta lugar para a idolatria. Quem não adora a Deus, vai adorar a criatura. Quem não adora o Criador, ele adorará a criatura. Pode ter certeza. Irmão Marcos, eu sou ateu. Você adora a criatura. Por que o ateu adora a criatura? Porque ele atribui à natureza o poder de criação que só pertence a Deus Criador. Logo você comete idolatria. Porque se algo pertence a Deus e você atribui a uma criatura, você acabou de cair no pecado da idolatria. Então, amados, essa é a reflexão que nós temos em Romanos capítulo 1. É o que nós aprendemos. Eu quero dizer a você, é um assunto um pouco denso, mas que pode trazer uma firmeza para a sua vida. Nós vamos esmiuçar Romanos. Nós vamos tentar entender aqui as passagens mais profundas desse texto. Nós vamos entender o que significa batismo com o Espírito Santo. Nós vamos entender o que significa ser dominado pelo poder do pecado. Nós vamos entender aqui quais são as motivações dos atos, não somente nossos, mas de todo ser humano. Que você venha marchar comigo, venha, entre nesse barco, vamos viajar junto. É difícil, tem muitas ondas. Vai ser difícil a marcha, assim como o Odisseu em volta para sua casa, ele teve que enfrentar várias batalhas. Assim também nós vamos ter que enfrentar várias batalhas para o conhecimento dessa carta de Paulo aos Romanos. Venha comigo nessa viagem, vamos junto, não tenha medo. Vamos avançar na iluminação do Espírito Santo, na revelação de Deus, vamos buscar a verdade. E eu garanto para você que no final do estudo de Romanos, você vai entender o processo da salvação do homem. Você vai entender o custo que teve a sua salvação. Tá bom, meu amado? Então fique com essa palavra no seu coração. O Evangelho é o poder de Deus. É mediante a morte de Cristo, a apresentação do Evangelho, que nós entendemos que Deus é justo e com isso ele pode justificar aquele que é pecador. Ou seja, tornar o culpado justo mediante a fé em Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Graça e paz no seu coração. Grande abraço do irmão Marcos. Deus abençoe.